Nação Rubro-Negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Por isso, já vai aí se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que rola aqui e deixa aquele like maroto, porque hoje, o vídeo de hoje, o assunto é quente. O Flamengo já se prepara com tudo para o próximo confronto no Mundial contra o Esperance. Isso mesmo. E a expectativa é de goleada. Isso porque Jorginho vai fazer uma grande estreia no comando de Felipe Luiz. E já está treinando a todo vapor com o elenco. E nos treinos, claro, a Arrascaeta vem dando um verdadeiro show. E, claro, entoando junto com ele o Alexandro e também o Wesley, deixando a torcida bem animada para esse confronto com a Esperance. Vamos também conferir tudo, as análises ao vivo dos comentaristas da Sport TV, do Jogo Aberto e da ESPN, repercutindo tudo sobre o Mengão. Tá imperdível, então fica comigo até o final do vídeo para não perder nada. Bora falar de Mengão. Para fazer um blocão com os nossos repórteres, trazendo aquecimento aí, porque nesse final de semana começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vou começar pelo Flamengo, vou trazer aqui no telaço o Marcelo Correge para falar do dia do Flamengo, que foi o último clube a chegar, de fato, nos Estados Unidos, mas já fez seu primeiro treino e você traz as novidades para a gente dessa primeira atividade nos Estados Unidos, meu amigo. Bem-vindo aqui ao Seleção. É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí na mesa e os que acompanham o Seleção Sport TV. Como você pode ver, eu estou nesse momento numa sala de imprensa onde daqui a pouco vai começar a entrevista coletiva do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira. Treinou ontem e hoje, assim como o restante do grupo. Já eu falo um pouco mais disso, mas vocês podem ver aqui que a movimentação é grande. O Flamengo está hospedado em Atlantic City, nesse hotel aqui de onde a gente fala, que é um hotel bem grande. Até tem um lustre bonito aqui em cima de mim, um carpete suntuoso. Lembra o cenário daquele filme, o Grande Gatsby, que o Leonardo DiCaprio foi protagonista, mais ou menos uns 10 anos atrás, estava no cinema. É um clássico da literatura americana de Scott Fitzgerald. Lembra muito esse cenário dessa cidade aqui, que foi muito importante. Foi um balneário de turistas ali na década de 30 do século passado. Depois teve uma nova vida social na década de 70, mais ou menos, com os cassinos crescendo por aqui. Hoje em dia já não está com tanto apelo assim em relação aos turistas americanos, mas o Flamengo está movimentando. Na chegada do treino, tinha muita gente aqui embaixo, jogadores do Flamengo chegaram do treino agora há pouco. Vamos falar do treino então. Aconteceu na Universidade de Stockton, que fica a mais ou menos 20 minutos de carro daqui. A gente viu o segundo treino do Flamengo, com aqueles 15 minutos permitidos pela FIFA, um pouquinho mais porque os jogadores foram chegando aos poucos, a comissão técnica também. A gente pôde ver a presença em campo do Jorginho, já bem entrosado com os seus novos companheiros de clube. O Jorginho é o único reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E também ali conversando bastante com o Felipe Luiz, com a comissão técnica. Dois jogadores deixaram uma impressão positiva hoje após preocuparem ontem, Alexandre e Arrascaeta. Ontem eles não foram a campo, hoje estavam fazendo todas as atividades, os dois que trabalharam muito na última data FIFA, o Arrascaeta com a seleção uruguaia, fazendo inclusive aquele golaço na vitória por 2-0 sobre a Venezuela, e o Alexandro, titular da seleção brasileira, nos dois primeiros jogos de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Quem também esteve em campo e é uma preocupação a menos, pelo menos por enquanto, é o Gonçalo Plata. Jogador já não entra em campo há mais de um mês em partidas oficiais, com um problema no joelho direito, um edema ósseo que demorou muito a passar, mas de fato ele está entregue pelo departamento médico do Flamengo à comissão técnica para fazer os trabalhos de campo, se preparar e quem sabe voltar a ser titular, porque antes da lesão ele era titular do Flamengo, um jogador de confiança do Felipe Luiz inclusive. E aí, voltando a estar à disposição da comissão técnica, pode reaparecer no time titular do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes nessa segunda-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, na cidade da Filadélfia, que fica a mais ou menos uma hora de distância daqui de Atlantic City. Essas, portanto, as notícias do Flamengo por enquanto, porque daqui a pouco o Léo Ortiz vai sentar ali onde os influenciadores do Flamengo estão testando áudio já há um bom tempo, e aí vai falar as impressões dele sobre esses primeiros dias de treinamento
para a Copa do Mundo de Clubes, aqui com toda a estrutura da Universidade de Stockton, que é muito boa, viu? Inclusive, recebeu a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos e deu sorte para a seleção saudita naquela época, que avançou às oitavas de final, inclusive vencendo a Bélgica com um golaço, o gol mais bonito daquela Copa, marcado pelo Oairan. Com certeza o Serginho se lembra disso, já ele comenta, mas agora eu vou chamar o Bruno Cortes, que está acompanhando o Fluminense na cara. Gente, André Rizek, dono dessa cadeira aqui, está em Nova York, ao lado de Eric Faria, no Central Park, um lugar que eu sinto muito saudade. Inclusive, casei ali meio ali atrás, ali, né? Juntei meus trapos ali com meu marido. E trazem mais informações pra gente, afinal de contas, né, tem brasileiro que vai jogar ali pertinho, vai trazer um pouquinho de como a cidade está vivendo também, né, esse momento, esse evento na Copa do Mundo de Clubes, que também vai servir de evento teste para a Copa do Mundo do ano que vem, né, meus amigos? Bem-vindos ao Seleção. Oi, Joana, Serginho, Richarlison, Pedro, boa tarde, Brasil. Beleza, Eric? Fala, Rizek, boa tarde para todos. Ô, Jô, tem uma plaquinha sua aqui do seu casamento. Não passou por ela, não? Passei, Joana de Assis casou aqui. Joana de Assis casou aqui, Pelé treinou ali, Mohamed Ali passou, eu vi. Exato, então. O que a gente não viu muito aqui, Joana, já que você perguntou, foi assim, clima de Copa do Mundo de Clubes, Nova York especificamente, né? Não posso falar sobre outros lugares dos Estados Unidos. E acho até natural, assim, seria impensável, por exemplo, numa grande cidade brasileira, você chegar a 2 dias do Mundial como a gente chegou ontem e não ver absolutamente nada, seria impensável. Ou numa cidade argentina, ou espanhola, ou italiana, nem no aeroporto, um cartaz, nenhuma menção. Ontem, passeando pelos principais pontos turísticos assim da cidade, a Quinta Avenida aqui perto, tem lado a lado uma loja do PSG. Não tinha ninguém, não é figura de linguagem não tinha ninguém mesmo, vazia, ninguém. Ao lado de uma loja lotadaça da NBA. Para não dizer que eu não vi nada de Mundial de Clubes aqui na cidade, na Broadway, naquela tradicional quadra com os cartazes dos filmes, de marcas, rapidamente passa um painel anunciando o Mundial com o Mbappé e o Messi. Me parece natural. A Copa do Mundo vai ser diferente, Copa do Mundo é uma festa, torneio de clubes é mais um torneio para quem gosta de futebol mesmo, e como vocês já devem ter visto no GE, há uma grande dificuldade da FIFA em vender ingressos. Nenhum jogo da fase de grupos, nenhum até agora, teve sequer um setor do estádio esgotado. O Palmeiras, que vai jogar aqui do lado, em New Jersey, equivalente, sei lá, do Rio a Niterói, de BH a Confins, de São Paulo a Osasco ou Guarulhos, o estádio é gigante, né, Eric? Mais de 82 mil pessoas cabem lá e assim, temos que a gente vai ver um estádio com muitas cadeiras vazias. Certamente. Eu estava vindo para cá, a Joana deve ter pego muitas vezes o metrô, e tinha um anúncio dentro do metrô, do vagão que eu estava, que era 1 year to go. Para a Copa do Mundo de seleções do ano que vem, mas para essa Copa do Mundo especificamente não tinha nenhuma propaganda, nenhum anúncio. Eu lembro que em 1994, quando a gente teve a Copa só nos Estados Unidos, os públicos foram maravilhosos, inclusive foi a Copa do Mundo com a maior média de público. Por quê? Porque os estádios aqui são muito grandes, né? Eles, na maioria das vezes, são estádios de futebol americano, que recebem 70, 80 mil pessoas na temporada deles aqui da NFL. Então, eu acho que isso a FIFA vai ter que trabalhar bem, principalmente para as fases seguintes dessa Copa do Mundo de Clubes, porque a gente já vai ter jogos de mata-mata e provavelmente os grandes clubes europeus, né? E clube europeu não gosta de jogar em estádio vazio, para eles é ruim para o negócio, para a imagem deles, né? Também não gosta muito de enfrentar times assim meio periféricos, né? À margem, mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho, porque é uma questão bem importante do Mundial de Clubes. Olha só, tem algo que muita gente deve estar se perguntando sobre por que o RB Salzburg, que é o 18º colocado do ranking da FIFA, vai jogar o Mundial. Mas já eu chego lá. Antes, eu só quero voltar uma questão sobre ingressos. Fui pesquisar um pouco sobre média de público aqui em Nova York da MLS. A média até que é alta, né? São 2 times de Nova York. Um tem média de 19 mil, outro tem de 20 mil, mas os ingressos são muito baratos. Você consegue comprar um ingresso assim, para um jogo de futebol. Os estádios não são grandes, né? Exato. Porque muitas vezes os jogos da MLS são estádios de futebol, que são menores. A gente transmitiu o play-in, o play-off, como a gente fala no Brasil, aqui eles falaram
play-in entre LAFC e América do México. O estádio estava lotado, mas eram 25 mil pessoas, 27 mil torcedores. Eles estão construindo um estádio aqui para 25 mil, para um time que tem média de 20 mil, ou seja, fica quase que lotado. Então, assim, os ingressos são baratos, você consegue comprar o ingresso para um jogo de MLS masculino por $35, e a FIFA, preocupada com a questão de ficar feio a Copa do Mundo ter ter estádios muito vazios, está fazendo muita promoção em escola e a ver como será. Eu temo, por domingo, um estádio com mais de 82 mil pessoas para um público baixo. O Porto está aproveitando muito a Copa do Mundo para se divulgar, está muito aberto a entrevistas. Amanhã, por exemplo, está mais aberto que o Palmeiras. Amanhã, por exemplo, eles não tinham nenhuma obrigação de fazer isso. De manhã, eles vão ter um treino aberto com 3 jogadores dando entrevista, por causa do Messi, obviamente. Se o Messi jogasse no Kansas, ia jogar o Kansas. Exatamente. Se o Messi jogasse no LA Galaxy, ia jogar o Galaxy. Como é que é o nome do torneio que eles ganharam para estar aqui? Supporters Shield. Exato, eles tinham a melhor campanha da fase da fase inicial, né? Antes do mata-mata da MLS. E aí aproveitaram que eles tinham a melhor campanha e falaram: opa, vão jogar a Copa do Mundo para ter o Messi na Copa do Mundo. Depois eles querem nas quartas. Agora, por que isso acontece? Se a gente for pensar hoje no futebol europeu, seleções e de clubes, os europeus decidiram que o mundo se resume a eles. Então, assim, eles queriam fazer lá a Superliga na Europa, as seleções europeias só jogam entre elas, cada vez mais tem competição entre clubes europeus e estão cada vez mais fechados ao mundo, né? Que tem o Chelsea, o Esperance da Tunísia, o Flamengo... e o Los Angeles, que você comentou, inclusive, a partida que eliminou o América do México, tricampeão nacional. Assim, eu acho o LA um time que não pegaria num brasileiro, na nossa liga, de meio de tabela para baixo. Então, não acho que seja um adversário assim que vá dar tanto trabalho para Chelsea ou Flamengo. O Esperance eu não conheço, é o maior time da Tunísia, é um time muito físico, tem 2 jogadores brasileiros, o Ian Sassi, que jogou no Coritiba e no Flamengo, no Vasco, perdão, é um dos destaques da equipe, mas a gente vai apostar num jogo físico de muita força do Esperance. Eu acho que o Chelsea é um time bom, acabou de ganhar também uma das competições europeias, né? E tem jogadores muito jovens, trouxe um elenco potente aqui para os Estados Unidos, para essa Copa do Mundo de Clubes. A minha dúvida fica em cima do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo vai classificar, vai dizer muito mais sobre o Flamengo do que sobre os adversários, Rizek. Se for o Flamengo da Libertadores, não passa. Se for o Flamengo do Campeonato Brasileiro, passa. Nunca é demais lembrar, né, pra gente pisar no chão em Mundial de Clubes, porque a última vitória de um brasileiro contra um europeu numa competição da FIFA foi em 2012, Corinthians e Chelsea. De lá pra cá, em metade das ocasiões, o sul-americano sequer chegou à final. Ou seja, a nossa realidade tem sido enfrentar os melhores times da Ásia, da África, da CONCACAF. Não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. O Flamengo caiu pro Al Hilal no Marrocos, e não era o Al Hilal milionário como tem agora, era um Al Hilal bom time, só que mais modesto. O Botafogo caiu pro Pachuca no passado. O Palmeiras já tinha caiu pro Tigres, Palmeiras do Abel também. Tigres, e o River Plate, que foi o último time não brasileiro a ganhar a Libertadores, caiu nos pênaltis pro Al-Ain. Exato. E não fez nem a final contra o Real Madrid. Enfim, então, é o que você falou. A nossa realidade tem sido diferente mesmo. Atlético Nacional, outro campeão sul-americano que não conseguiu chegar. Isso, que não conseguiu chegar à final do Mundial de Clubes. Aí o grupo Estamos no teu quintal aqui, né, Joana? a sua marca, tiver você questões casou, aqui com jogou buquê de flores aqui, enfim, fez tudo aqui, né? Estamos à disposição e se a gente tiver estourado o programa também, quiser que a gente vá embora, fiquem à vontade. Queria só dizer uma coisa, Joana, antes de ir embora. Copa do Mundo é sempre uma chance, Copa do Mundo de Clubes, de você se mostrar para o planeta, né? Hoje o Guardian fez uma reportagem com a Leila Pereira, eu sei que ela vai falar daqui a pouco, né? 3 da tarde do horário do Brasil. Ela é a única presidente mulher de clubes. Interessante. Chelsea, El Tunis, Flamengo e Leão do México. Bom, Chelsea acho que é favorito, né? Eu acho que o Chelsea briga para ser campeão. Opa, eu então também. Perdi. O Flamengo vai competir. O Chelsea lá pra cima, favorito. Não, briga pra ser campeão. Ah, não? Briga pra ser campeão. Eu perdi. Briga pra ser campeão, ok. O Flamengo vai competir para mim e os outros 2 eu colocaria no vai a passeio. E aí? É isso aí. O Tunis vai a passeio, então Leão vai ao passeio e o Flamengo vai competir. Leão não, o Galaxy. É o Galaxy. O Galaxy não, o LA FC. Desculpa, eu não sei porque eu falei Leão. Porque tá porque escrito o Leão aqui, Leão. estava, mas o Leão acabou que saiu Peguei por causa uma do Pachuca. antiga. É isso mesmo, é o Los Angeles. Beleza. Eu colocaria que ele pode surpreender, mas como eles ganharam no vai a passeio. Correge, para atualizar o noticiário do Flamengo. Correge, a gente se falou ontem aqui no Taon, você disse, daqui a pouco tem papo com o José Boto, ele tá aqui na porta do hotel, deve falar sobre o Gerson. Atualiza o noticiário do Flamengo.
antes dessa estreia da Copa do Mundo de Clubes, e é difícil a gente não falar desse assunto que está mexendo o noticiário do Flamengo, que envolve o Gerson, né? Boa tarde, prazer estar contigo mais uma vez. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todos ligados no Taon. Ontem o Boto deu essa entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos, principalmente a expectativa do Flamengo como instituição em relação à participação na Copa do Mundo de Clubes. Ele disse que a ideia é pensar no grupo D, se classificar para as oitavas de final e aí sim imaginar voos mais altos. Mas falou sobre o Gerson antes de as perguntas dos jornalistas serem feitas. Foi apenas um pronunciamento sobre o Gerson. Segundo o Boto, o Flamengo ainda não tem nada oficial da parte do Zenit e nem do staff do jogador, mas sabe que está acontecendo uma negociação. Para que ela se concretize, o Zenit da Rússia precisa depositar o valor da multa rescisória do Gerson, que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2030, no valor de 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Mas é preciso também receber uma comunicação oficial da parte do Zenit, um e-mail, uma carta registrada, algo do tipo, para que essa negociação de fato aconteça quando a janela de transferências do futebol russo for aberta, que é muito mais para frente no ano, lembrando que a Rússia nesse momento, por causa da guerra com a Ucrânia, está fora das regras da UEFA e da FIFA, tanto que não participa das competições europeias, nem de clubes, nem de seleções e nem das competições mundiais de clubes e de seleções, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes. Depois dessa entrevista do José Boto, a gente já teve muito acontecendo por aqui. Estamos na Universidade de Stockton, onde ali atrás, nesse momento, o Flamengo termina o segundo treinamento em solo americano. Ontem, no primeiro treinamento aqui na universidade, que vai ser a base do Flamengo, nesse início de competição, quando o Flamengo joga na Filadélfia contra o Esperance, partida de estreia, e depois contra o Chelsea, porque a distância é de apenas 1 hora de carro, a gente tem os treinamentos acontecendo nesse local. Toda a estrutura à disposição do Felipe Luiz, mas ontem, de fato, 2 jogadores ausentes da atividade em campo. A gente percebeu as ausências do Arrascaeta e do Alexandro, que ainda estavam se recuperando da data FIFA muito desgastante para os dois. O Arrascaeta pelo Uruguai, fazendo inclusive aquele golaço contra a Venezuela, e o Alexandro, titular da seleção brasileira nos 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Agora, eles já estão à disposição. No treino que começou mais ou menos 2 horas atrás, a gente viu os dois entrando em campo normalmente, participando ali das primeiras atividades físicas e também da roda de bobo. Gonçalo Plata, que está se recuperando há mais de um mês de um edema no joelho direito, também estava em campo. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo, na expectativa pelo time completo para essa estreia contra o Esperance na segunda-feira, Vini. Valeu, Marcelo Correge atualizando e trazendo boas notícias para o torcedor do Flamengo, com exceção desses atletas que ainda estão sendo preservados, se recuperando da data FIFA. Boas notícias, passando a limpo aqui também, nessa. Flamengo estreia na segunda-feira contra o Esperance, como disse o Marcelo Correge. Jogo que tem aquecimento aqui no Sport TV 1 hora antes, a partir das 9 horas. Bola rolando às 10, 9 horas, o aquecimento aqui no Sport TV. A gente está no grupo D, com Chelsea, Esperance, da Tunísia e Los Angeles. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né, primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Agora para o Flamengo, tá? Que também se prepara para a estreia. Teve entrevista coletiva do José Boto falando do Gerson, falando do elenco rubro-negro. E vai ser até um gancho para a gente aqui, Mendel, no nosso touch de sexta-feira, depois falar sobre os personagens dessa competição. Mas me conta, atualizações do rubro-negro. É isso aí, Mari. O Flamengo segue treinando aqui na Stockton University, segundo treino do Flamengo nos Estados Unidos. Na parte que foi aberta à imprensa, a gente pôde ver algumas novidades. Arrascaeta e Alexandro voltando aos treinos. No primeiro treino do Flamengo aqui nos Estados Unidos, eles foram preservados. Nada que preocupa, apenas um controle de carga. Hoje treinaram normalmente. A principal novidade é o Plata, treinando sem restrições. Ele que volta de um edema no joelho,
tem treinado com o time do Flamengo, estará à disposição do técnico Felipe Luiz para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Já o De La Cruz, ele segue fazendo o trabalho de fisioterapia, não deve estar à disposição para essa primeira partida, mas pensando para o segundo jogo contra o Chelsea. Bom, vocês falaram sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nesse Mundial de Clubes, principalmente nessa chegada. O José Botto, diretor de futebol do Flamengo, ontem concedeu entrevista coletiva, disse que não responderia perguntas sobre o Gerson, mas falou com a imprensa por uma vez sobre o Gerson. Ele falou que o Gerson faz parte do elenco do Flamengo, que está motivado para esse Mundial de Clubes. O que a gente tem de apuração é que já existe um acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia, falta apenas pagar a multa, 25 milhões de euros. Essa relação entre o Gerson e o Flamengo, por muitas negociações, ficou desgastada nos últimos tempos. O Flamengo diminuiu a multa para 25 milhões de euros e o staff do Gerson acredita que com isso o Flamengo abriu as portas para o Gerson sair do Flamengo e ir para o Zenit da Rússia. O José Botto também falou sobre uma questão importante, a diferença de nível do futebol europeu para o futebol brasileiro, imaginando como vai ser o desempenho das equipes brasileiras aqui no Mundial de Clubes. Vamos ouvi-lo. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo e depois num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Tá aí o José Botto, que também disse que quer deixar o Flamengo, de certa forma, mais europeu, integrando boas práticas do futebol europeu no clube. Então a gente lembra também que desde 2012, o último título de um time sul-americano, o Corinthians, foram 12 campeões mundiais da Europa. Então vamos ver como vai ser aqui no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Tem essa fala do José Botto, pensando nessa diferença. Qual nível está o futebol europeu e o futebol brasileiro, Mari? O nível do futebol, o nível dos jogadores, papo bom também para o Mário Marra e para o Jailson Vilas Boas. Todos já estão lá, o Flamengo já desembarcou nos Estados Unidos. Começamos a falar do Flamengo, Marcelo Correge traz informações direto da Pensilvânia. Fala, Correge. Olá, o Flamengo foi o último clube brasileiro a pisar em solo americano para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, mas já chegou aos Estados Unidos em grande estilo, num ritmo alucinante com muitas atividades nessa quinta-feira. O time desembarcou em Atlantic City por volta das 8h30 da manhã, horário local, 9h30, horário de Brasília. Uma hora depois já estava no hotel, para se aclimatar a essa cidade que fica na costa oeste dos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey. Depois de se aclimatar ao hotel, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, deu uma entrevista coletiva em que falou sobre vários assuntos, sobre a preparação do Flamengo para essa competição, expectativas, principalmente uma ideia de passar da fase de grupos e aí depois sim começar a pensar em resultados melhores. Mas falou também sobre o Gerson. Ele disse que até agora não há nada fechado com o Zenit da Rússia, que diz que vai pagar a multa rescisória do jogador no valor de 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Mas isso só deve acontecer quando a janela do futebol russo para transferências internacionais abrir depois da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo também treinou. E aqui na Universidade de Stockton, no estado de Nova Jersey. Nesse treino a gente pôde ver Gonçalo Plata em campo, recuperado de um edema ósseo no joelho direito, mas Arrascaeta e Alexandro fora de campo. Eles se desgastaram muito na última data FIFA, jogando por Uruguai e Brasil. Quem também apareceu em campo foi o único reforço do Flamengo para essa competição, o Jorginho, volante contratado
depois de passar um bom período no futebol inglês. Primeiro pelo Chelsea, um dos adversários do Flamengo nessa competição, e ultimamente pelo Arsenal da Inglaterra. É isso, gente. Um abraço. Outro Correge, bom trabalho por aí. Agora informações do Botafogo com o André Galindo. Chega mais, Galindo. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né? Realmente o Flamengo está a todo vapor para este Mundial. E a nação, claro, está torcendo, né? Já tem torcida lá nos Estados Unidos, todo mundo, o Richard já foi para lá, todo mundo já está se preparando para esse jogo, né? Com a esperança. E a gente espera sim que seja goleada, porque a gente precisa que o Flamengo deixe um saldo de gol bastante saudável ali para quando ele for pegar o Chelsea, tá ali preparado e também meter um medinho no Chelsea, né, gente? Então, vocês comentem embaixo a opinião de vocês. Na opinião de vocês, o Flamengo, ele vai competir, está a passeio ou ele é favorito ao prêmio no Mundial? Comenta embaixo a opinião de vocês, né? Eu acho que ele vai competir e também é favorito ao prêmio. Eu já escolhi duas opções, né? Que eu acredito que o Flamengo vai para cima, assim, de todos os times, inclusive do Chelsea. Mas vocês comentam aí, diz o que vocês acham também, né? Eu espero que o Flamengo não faça feio no jogo com o Chelsea, muito menos com o Esperance, que ele dê uma goleada e mostre que realmente veio para competir esse Mundial de Clubes, né? E a gente tá vendo, né, todo o esforço aí do Felipe Luiz, os jogadores estão se esforçando, né, treinando ali, né? A gente viu o Arrascaeta que ontem não treinou, hoje ele já treinou com o grupo, né? O Alex também, né? Alexandro, né? Os dois estavam na seleção do Brasil, né? Jogaram lá, né? No caso, o Arrascaeta na seleção uruguaia, né? E o Alexandro na seleção brasileira. E aí eles jogaram, estavam cansados, ontem eles não treinaram, mas hoje eles já estavam prontinhos para o treino, né? E isso aí é muito importante. E o Plata voltando também com tudo, já nos treinamentos, né? Mostrando que realmente ele vai para esse jogo com esperança, vai mandar brasa. E o Jorginho, né? Que é o novinho aí, né, chegando aí no grupo, já se enturmou com a galera, já está treinando, né, forte para fazer um bom jogo nesse início aí do Mundial de Clubes. E a gente espera que seja realmente aquele show em campo, né? Então, gente, lembrando aí, galera, de deixar os créditos para a Sport TV, também para o Jogo Aberto e para a ESPN Brasil, que trouxeram aí, né, todas as informações aí de lá dos Estados Unidos com o Flamengo dando de si para ganhar aí nesse Mundial de Clubes. Tamo juntos, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros e deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que rola aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.